Feliz sábado para os irmãos. Irmãos, eu tenho 10 minutos para falar, 11h20 agora. 11h30 é o horário regulamentado para a gente terminar. Vou tentar falar em 10 minutos, né? Mas para falar de história é muito difícil falar em 10 minutos. Mas vou tentar falar nesses 10 minutos. O homem atrás da história de 1844. Primeiro a gente precisa saber qual é a função do profeta. Um dia desse eu vi uma reportagem de um pastor de uma denominação que eu nem sei qual é. Ele teve uma revelação, ele disse que era profeta, e ele teve uma revelação de que ele teria que ter um filho com uma das fiéis da sua igreja. Teve a revelação de que Deus mandou ele ter relação sexual com uma mulher da sua igreja, e esse pastor casado, teve a revelação que teria que ter relação sexual com uma mulher lá da sua igreja, que também era casada. Porque tinha que ter um filho com aquela mulher. Era uma revelação de Deus. Ele era profeta. E ele falou para essa mulher, a mulher falou para o marido falou assim: olha, mas se Deus que está mandando, então o que tem que fazer? Você dê um filho para o pastor, é Deus que está mandando. E o pastor falou na reportagem o seguinte: para mim foi uma decisão muito difícil, ter um filho com uma outra mulher que não é minha esposa, mas se Deus mandou, é isso que eu vou fazer. Irmãos, na verdade, existem muitos tipos de revelação que são falsas revelações, porque, como o irmão Marcos falou aqui no início, a revelação para os crentes dos últimos dias está onde? Apocalipse, Daniel e Apocalipse. Revelação extra, fora da Bíblia e contrária à Bíblia, que isso é adultério, é falsa revelação ou falso profeta. O que é profeta? Profeta é aquele que fala por outro, que entrega uma mensagem que não é dele, uma mensagem de outro. Por exemplo, Moisés foi profeta de Deus, porque ele falava de Deus para o povo. Como Deus fala? Deus fala através da Bíblia, que é a sua palavra. Deus fala conosco através dos homens de Deus, através das experiências que a gente tem na vida. Por exemplo, a Lisa ficou na dúvida: meu Deus, o que está acontecendo em julho, agora em agosto? É Deus falando através dessa experiência, uma prova. E Deus mesmo respondeu para ela, através do sobrenatural, por meio de anjos, sonhos e visões. Tem os textos bíblicos aqui, não vou ler, não vou falar, mas os irmãos querendo, os irmãos me procuram. Agora, para que e por que Deus usou homens como profetas? Para aperfeiçoamento, edificação e unidade da igreja. Para isso são os profetas. Para exortar, para aconselhar, encorajar e para consolar. Isso está em 1 Coríntios 14:3. A mensagem do profeta deve atrair o povo de Deus, o povo para Deus, e não para ele, para o profeta, para si mesmo, ou para qualquer outra coisa. Falar uma falsa profecia em nome de Deus significa transgredir o terceiro mandamento: não usar o nome do Senhor em vão. Temos vários exemplos em Jeremias 23 de falsos profetas. Quando Jeremias falava que o povo deveria voltar para Deus, porque se o povo não voltasse, a nação do norte, que seria Babilônia, levaria o povo cativo. Os profetas falsos diziam: Jeremias está falando mentira, eu tive uma visão que nós vamos ter prosperidade aqui em Israel, nós vamos ter muita paz. Jeremias está falando mentira, vamos pegar o Jeremias e jogar no buraco, vamos matar Jeremias, vamos pegar os parentes de Jeremias em Anatote e acabar com a vida deles. Quem sabe assim Jeremias para de falar. Assim,
acontecer com os falsos profetas. Quero dizer para os irmãos, hoje à tarde nós vamos fazer a matemática, mas a maior profecia que tem na Bíblia está em Daniel 8,14. O que está escrito em Daniel 8,14? Até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Esta é a maior profecia, uma profecia longa, a maior profecia da Bíblia. Quem descobriu e quem fez essa matemática é o homem que estava por trás de 1844. Esse homem se chamava Guilherme Miller. Guilherme Miller nasceu em 15 de fevereiro de 1782, em Massachusetts, no nordeste dos Estados Unidos. Seu pai tinha lutado na Guerra Revolucionária Americana. Embora não fizesse profissão pública de religião, abriu sua casa aos vizinhos para culto e pregação. Sua mãe, Paulina Phelps, filha de ministro batista, trouxe uma tradição religiosa para o lar. A vida do jovem Guilherme reflete o período inicial da história norte-americana. Era o mais velho de 16 crianças e sua era histórica clássica de pobreza. Eles eram muito pobres, tinham um zelo fora do comum de aprender a ler, Guilherme Miller, e a necessidade de diligência em cultivo da terra para sobreviver. Ele vivia no mundo rural. Sua herança era de orgulho por patriotismo e religião demonstrados e por ideal norte-americano de progresso. O norte-americano, normalmente, ele é muito patriota. Ele defende a pátria como se fosse uma religião. Assim era Guilherme Miller. Ele defendia, e naquela época era uma guerra que estava acontecendo, principalmente para se libertar dos ingleses. Guilherme Miller era muito patriota e chegou aí voluntariamente lutar para defender a nação americana dos ingleses. Guilherme Miller, ele era muito estudioso. Desde 4 anos de idade, quando ele mudou para um sítio onde não tinha ninguém, ele tentou aprender a ler sozinho e tornou-se um leitor ávido, sedento de conhecimento. Era um menino diferente. E na sua mão só estava à disposição a Bíblia e um livro chamado Saltério, que era um livro de oração. E entrou para a escola e logo saiu da escola e continuou a aprender sozinho. Mas, naquela época, tinha uma religião que pautava pela moral das pessoas, que era uma religião deísta. O que é uma religião deísta? É que Deus fez o mundo e deixou o mundo funcionar sozinho, como se tivesse dado corda num relógio. Ou seja, a natureza é que comandava tudo. Deus fez a natureza e deixou a natureza ali, pronto, e aí plantou semente, nasceu, cresceu e assim por diante. E que as coisas aconteciam de forma natural e de uma forma que é previsível. Deus deixou as coisas acontecer de forma previsível. Deus não estava presente para comandar o mundo. Só fez o mundo e deixou as coisas acontecer. Essa era a fé de Guilherme Miller. Por exemplo, ele achava que se a proporção das coisas que dá o resultado, se tivesse que lutar um exército de 5.000 pessoas, 5.000 soldados bem aparelhados, com 15.000 soldados bem aparelhados, seria óbvio que aqueles 15.000 venceriam os 5.000, porque essa era a proporção natural. Isto era a ideia do deísmo. Acontece que Guilherme Miller, depois, como patriota, ele foi para uma guerra se defender dos ingleses na independência e chegou lá, aconteceu exatamente isso. Nessa guerra ele foi lutar, ele era o comandante, se tornou um capitão comandante ali dos 5.000 homens, pessoas que estavam às suas ordens, e lutando uma guerra contra 15.000, e eles, os 5.000, venceram a guerra. E ele começou a questionar a sua ideia de deísta, de religião. Mas isso está errado, nós teríamos que perder
pela doutrina deísta, se Deus fez o mundo e deixou as coisas acontecerem de forma casual, então o acaso aqui, o normal seria os ingleses vencer, mas nós é que vencemos. Aí ele ficou preocupado com aquela religião que ele tinha pegado para si, e agora foi ler a Bíblia e perguntar por quê. E agora ele descobriu que Deus comandava o mundo desde a criação, e que Deus estava dirigindo as nações. E aí, ele, com a Bíblia e uma chave bíblica, ele começou a estudar a Bíblia apenas por assuntos. É quando ele chegou à profecia das 2.300 tardes e manhãs. Irmãos, vou continuar essa história à tarde, às 4 horas. Que Deus nos abençoe. Amém.